Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia da nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós vamos fazer a leitura aqui do capítulo 20 e o capítulo 21. Eu espero que você já tenha feito a sua leitura diária. Se não fez, dá tempo de você colocar em dia a sua leitura diária da Bíblia, até porque estamos indo para a parte final aqui já do Evangelho de Mateus. No capítulo 21, percebemos aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ali marcando o seu último ano de ministério e os últimos acontecimentos. Mas ainda no capítulo 20, vemos Jesus predizendo mais uma vez tudo aquilo que iria acontecer com ele. No capítulo número 20, vale destaque para a parábola do semeador. Na verdade, desculpe, a parábola dos trabalhadores na vinha. Tá? Na verdade, ela é uma continuidade do ensinamento, da resposta que Jesus estava dando para o questionamento dos discípulos, após o jovem rico não querer seguir Jesus. Os discípulos vão questionar o fato deles terem abandonado tudo para seguir, como é que ficaria a situação deles. Jesus vai dizer, olha, a recompensa será 100 vezes mais e a vida eterna. E a parábola dos trabalhadores da vinha fala exatamente sobre essa recompensa, de como é que ela se daria. Porque na parábola, o questionamento dos trabalhadores era o seguinte: alguns trabalharam mais horas do que outros, mas todos receberam a mesma recompensa. O que mostra é que no reino de Deus, muitos serão chamados em tempos diferentes, mas a promessa é a mesma e a recompensa será a mesma. Então, para os discípulos, aquela resposta deveria trazer um entendimento que eles não poderiam desprezar aqueles que chegariam, que seriam chamados depois, e nem poderiam ser colocados no lugar de destaque por estar servindo há mais tempo. Mas no reino de Deus, seja aqueles que foram chamados há muitos anos, ou aqueles que foram chamados agora, teriam a mesma recompensa. Naquele grande dia, muitos poderão estar esperando a promessa há 80 anos. Outros serão salvos na última hora, mas todos, segundo a graça, a justiça e principalmente a soberania de Deus, serão recompensados na mesma maneira. Essa parece uma mensagem clara, mas o final do capítulo 20 mostra que os discípulos estavam com dificuldade ainda para entender esse ensinamento. A mãe de Tiago e João vai pedir um lugar de destaque para eles dois no reino de Deus, o que ali causa uma certa discussão entre os discípulos. Essa não é a primeira vez que os discípulos vão discutir a respeito daquele que poderia ser o maior, e não seria também a última vez que Jesus vai ensinar sobre aqueles que querem ser os primeiros, que sejam os últimos, que ele há de recompensar a todos da mesma maneira. E no capítulo 21 encontramos aqui vários pontos interessantes. Jesus ele entra em Jerusalém. Vemos aqui um momento de grande agitação em Jerusalém, um momento de grande reconhecimento a respeito do ministério de Jesus, mas vemos também um momento de grande perseguição ali por parte dos judeus, que já estavam tentando ver uma forma de parar o ministério de Jesus. Lembrando sempre que Mateus está escrevendo exatamente para este público que estavam ali empenhados em como parar o ministério de Jesus, em como parar tudo aquilo que estava acontecendo. Então Jesus ele vai falar aqui sobre duas parábolas, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores. Alertando, na verdade, falando para os judeus que na parábola dos dois filhos, eles são o filho desobediente, que diz, sim, Senhor, e não faz. Aqueles que são capazes de chamar de Senhor, mas não obedecem. E na parábola dos servos, dos lavradores ali, eles são os lavradores que matam os servos do seu senhor e que matam o próprio filho do seu senhor. Então, eles são aqueles que assassinaram os profetas e agora estavam prestes a assassinar o Filho de Deus. E eles entenderam exatamente essa mensagem de Jesus, que o reino de Deus seria tirado deles e dado a um povo que dariam frutos do reino. E é exatamente isso que acontece. Deus tira o reino de Deus a princípio dos judeus e dá àqueles que são chamados de gentios, a saber, a cada um de nós. Então, para a aplicação hoje, eu quero encerrar com a parábola dos dois filhos.
dizendo a você o seguinte: não adianta chamar Deus de Senhor e não obedecê-lo. Os servos de Deus sempre serão reconhecidos não por aquilo que eles dizem, mas acima de tudo por aquilo que eles fazem, tá? Os verdadeiros servos de Deus serão conhecidos por aquilo que eles fazem. Então vamos fazer a cada dia mais a vontade de Deus e deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Que a cada dia possamos estar dispostos a obedecer e fazer a vontade do Senhor. Não apenas dizer que Ele é o nosso Senhor, mas acima de tudo, deixar Ele guiar, reger a nossa vida como Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até uma próxima leitura diária da Bíblia, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz.